Prezado acadêmico, eu sou o professor Márcio Custódio, seja bem-vindo. O objetivo deste vídeo é mostrar para você o desafio de exibir em uma matriz quadrada de ordem 3, disposta dessa maneira, números numa matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, os números, contar quantos números da diagonal principal, que é essa diagonal aqui, onde nós temos esse destaque, são pares e ímpares. Lembrando que a diagonal principal é onde eu tenho que o índice da coluna e da linha são iguais. Ou seja, esse aqui é o elemento 0, 0, esse é o elemento 1, esse é o elemento 2, 2. Então, quando eu tiver, se eu chamar, por exemplo, para controlar o I, para controlar a linha, e o J para controlar a coluna, eu vou falar, quando o I for igual ao J, nós teremos lá que é a diagonal principal. Então, indo ao código, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Criar o scanner, criar um contador par para contar quantos números pares, um contador ímpar para contar quantos números ímpares, criar uma matriz de números, vamos trabalhar com números floats, não tem problema. Números, está criado aqui, uma matriz float de ordem 3, 3 por 3. Faço os dois comandos for para que eu possa segurar a linha e percorrer coluna por coluna. Observe, linha 0, coluna 1, coluna 2. Linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, eu vou começar. Informe o número para a matriz. Aí ele, na posição 0 e 0 inicialmente, I igual a 0 e J igual a 0, ele informa, por exemplo, um número qualquer. Se o I for igual ao J, ou seja, quando for 0 e 0 I é igual ao J, sim. Então ele vai entrar nesse bloco de código aqui, ele vai entrar nesse bloco de código e perguntar se números na posição I e J, ou seja, na posição 0 e 0, porcentagem 2 for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão do número que está na matriz, na posição I e J, no caso da diagonal principal, divisão por 2, o resto da divisão desse número por 2 for 0, ou seja, o número é par, então eu vou contar. Se não, o número é ímpar, então eu vou contar os números no número ímpar. Por exemplo, digamos que na primeira vez eu informei o número 5. Na primeira vez, o I é igual ao J, porque o I é 0 e o J é 0. Então eu chego aqui e pergunto, I é igual a J? Sim. Ele vem, desce para o código do bloco de código e faz números na posição 0, 0, porcentagem 2 é 0. Vamos pegar, por exemplo, que eu digitei o número 5. Se eu digitei o número 5, números, ou seja, o número 5, resto de divisão por 2 dá 0? Não, dá 1. Ou seja, ele não conta como par, conta como ímpar. Isso ele volta para o código aqui, o J se torna 1 e o I é 0 ainda. Então ele vem, I é igual ao J? Não, porque I é 0, J é 1. Ele não entra aqui. Ele volta, I ainda é 0, o J é 2. Então ele não faz também aqui, porque o I é 0 e J é 2. Ele volta para o I e o I se torna 1, porque ele já fez 3 vezes aqui o for de baixo. O I se torna 1, o J 0, não é diagonal principal. O I 1 e o J 1. Aí sim ele faz. I igual a J? Sim. Entra no bloco. Números na posição I e J, ou seja, na posição 1 e 1. Porcentagem 2, ou seja, resta divisão por 2 é 0. Se for, ele conta como par, senão ele conta como ímpar. No final do for, encerrei os dois for, observa o primeiro for, fecha aqui, um está dentro do outro. Eu mostro quantidade de números pares da diagonal principal, conte par, e quantidade de números pares ímpares da diagonal principal, conte ímpar. Ok? Vamos executar. Eu vou informar. Observe, ó, este primeiro número é da diagonal principal, 0, 0. Esse segundo agora é o 0, 1. Linha 0, coluna 1. Agora é o linha 0, coluna 2. Ou seja, o primeiro número diagonal principal é o 5, porque é a posição 0, 0. Neste momento, o I se torna 1 e o J se torna 0. Não é diagonal principal. Vou formar o número 2. Agora, o I se torna 1 e o J se torna 1. É diagonal principal. Vou formar um número par agora. Já informei um número ímpar, o 5, e um par agora. Outro número. Agora ele pulou para o I igual a 2. Estou na última linha. I igual a 2, J 0. Vou informar o número 5. Agora o I igual a 2, o J 1. Vou informar o número 5. Vou informar agora o número 10, tendo então este número como diagonal principal, este número como diagonal principal e o número 10 agora, que é a posição 2, 2 na diagonal principal.
vai informar para mim que eu tenho 2 números pares e um número ímpar na diagonal principal. Observe 2 e 1. Então este é o fim do programa, que nós temos aí uma matriz 3 por 3, verificando se os índices são iguais. Se forem iguais, verificamos também se o resto da divisão do que está na matriz, na diagonal principal, porcentagem 2, é igual a 0. Se for, é par. Se não é ímpar, no final nós exibimos os valores aí dos contadores. Ok? Muito obrigado, bom trabalho.